Tô ao vivo? E aí, pessoal? Oi? Vamos esperar só um pouquinho aqui, beleza? Para me chamar a minha convidada aqui. Já vou até chamar ela. Ó, já tá, já entrou já. Já tá aqui firme e forte. Maria, vamos lá. Um resenha diferente hoje, mas com ela presente. Vamos aguardar? 3, 2, 1, olha ela aí. Oiê! Esse a gente fica com a Ah, carona, né? vamos começar então, Laroyeixo, resenha de Laroiê! preto no ar, hoje no Instagram, coisa fina, hein? Hum, não sei o que que vai dar, gente, mas vamos se organizar aqui, nós vamos se falando e vamos ver como é que vai ser esse troço aqui. Como vocês podem perceber, eu vou ficar aqui para cima e para baixo, porque o computador também está aqui embaixo, então eu vou ficar fazendo isso aqui. Recados paroquiais dados. Muito boa noite, Maria Laura, tudo bem? Boa noite, Marco. Tudo ótimo. E você? Coisa boa. Para quem ainda não conhece, esse é o Resenha de Preto, agora no Instagram. A professora, doutora, eu estava lendo o currículo dela aqui, galera, e é o seguinte, ia virar, eu ia gastar todo o tempo da live falando o currículo dela aqui, não ia dar tempo. Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que ela diga quem é a Maria Laura, ó, ela é Maria Laura, do CPF, né, se apresentando para todos e quem é a Maria Laura. Com CPF de nome de pai e mãe? Então tá bom. Opa, se puder dar o Bom. código do banco também é legal. E a senha também é boa, né? Bom, eu me chamo Maria Laura, moro em Gaspar, do ladinho de Blumenau, né? Mas as pessoas às vezes não me conhecem aqui, porque como eu construí minha vida acadêmica em Floripa, né? Eu acabo lidando mais lá do que aqui. Mas, enfim, como o Marco falou, eu sou doutora em educação pela UFSC, tenho mestrado em ciências da linguagem, estudo literatura, trabalho na UDESC hoje com curso de pedagogia, né? Trabalhando especialmente com formação de professores. E essa é a minha área principal de atuação. Tá, mas me diz o seguinte, da onde vem a Maria Laura professora? A Maria Laura, professora, é formada na pedagogia da FURB, há alguns Então, mas aninhos por que atrás. professora? Hã? Oi? Por que professora? Por que professora? Porque eu acredito, primeiro, né, numa ideia de uma escola e uma educação humanizadora, né? E lido com isso sempre tentando mudar um pouquinho o que está ao meu redor, né? O objetivo é esse. E me formei professora Uhum. para isso, né? Com a intenção sempre de tornar esse lugar mais humano, né? Como a gente fala Aham. sobre a ideia de educar de forma humanizadora e amorosidade, como dizia o Paulo Freire, né? Então, seguindo essa linha do Paulo Freire, é pensar um pouquinho nesse lugar que seja mais aconchegante para as crianças, né? Que tenha possibilidade de lidar com os direitos humanos, e é isso que a gente quer. O pessoal já está dizendo aqui, os livros atrás de você já Ah, demonstram uma certa paixão. é a paixão dos livros mesmo. Em tempos de live, todo mundo quer fazer um lesco-lesco com livro, né? Tem filho de presidente que usa chroma key, mas aí é de Exatamente. verdade, né? Não, aqui é de verdade, aqui é de verdade. As estantes foram elaboradas na época da pandemia, que esses livros, pelo fato de fazer formação de professores pelo estado todo, eles ficavam em caixas, né? Então eu carregava as caixas dos livros. E agora eles ficam aqui. Agora não sei quando a gente voltar para o presencial como é que vai ser o carregamento dos livros, né? Tomara que dê muito trabalho, né? Tomara que tenha muito trabalho, tomara que a gente possa mesmo reclamar de muito trabalho, de estar na estrada, porque é algo que eu achei que eu não ia sentir falta de dizer, ufa, não precisa ir para a estrada, mas nunca mais eu repito uma coisa dessa. Eu sinto muita falta também, e sinto muita falta do contato com as pessoas, né? Sim, eu falei isso hoje com uma psicóloga, inclusive, né? Principalmente para nós da religião de matriz africana, que é o candomblé, é uma coisa de muito afeto. Não há como a gente. O pessoal estava discutindo comigo, inclusive, de que como é que você pode ser contra não poder voltar a ter as atividades religiosas? Porque eu me conheço,
porque eu conheço aquele bando de preto macumbeiro que está lá junto comigo, e eu conheço que vão tudo se abraçar, vão tudo se beijar, vão tudo se apertar, e a gente não tem um controle absoluto, não está escrito na testa do cidadão que ele está testando positivo ou negativo para a Covid, né? Sim. Então é algo que, infelizmente, ainda nos obriga a manter esse distanciamento. O próprio resenha seria tete a tete com o convidado e ainda será. De alguns a gente, inclusive, vai até fazer tete a tete, mas depois da vacina. Mas, Maria, assim, ó, permita-me chamar de Maria, né, doutora? Porque a única doutora na Terra é tu, né? Vamos combinar aqui. Vamos combinar. Eu sou só advogado. A doutora de verdade é essa aqui que tá na tu ganhou o título de doutor por causa de Dom Pedro, né? Pois é, pois é. Só que aí, esses dias atrás, eu até falei isso a semana passada, um professor firmou, não, mas é um título que Dom Pedro deu. Eu falei, pois é, na época Dom Pedro também era escravo, então vai ficar difícil, né, se o senhor querer me tratar como escravo. Né? Eu peguei meio pesado, mas é mais ou menos isso. É algo assim, a classe fica brava comigo às vezes, mas toca o barco. Maria, eu vi uma live sua semana passada e o Resenha tem essa pegada de falar de vários temas, mas sempre trazendo para a questão étnica-racial e tendo a discussão antirracista. E eu assisti a sua live sexta-feira passada com a professora Juliana. Professora Juliana. Maila, Colofé, minha linda. Galera, assim, ó, diferente do outro programa que eu uso para fazer, professor Neumar entrando, a Lígia. Eu vou tentar depois dar boa noite para todo mundo, mas eu juro que no Instagram é mais difícil. Eu vou meter o dedão na tela e é capaz de eu desligar a live. Então, me desculpe. A gente volta, se desligar, a gente volta. E aí, vendo você com a professora ali, e você colocou algumas coisas que me despertou uma putice real, né? E muita gente me mandou mensagem falando literatura antirracista, vamos falar de educação antirracista. Vamos falar de educação antirracista. Mas o mais interessante, e eu gosto de fazer isso, e aí eu já te coloco numa pequena roubada. Beijo, professor Neumar. Como é que a Branca vai falar de educação antirracista? Ai, já pega na roubada. E aí? Bom, eu convivi, eu não tive muita convivência com pessoas negras durante a minha formação na escola. Não tive. Na minha formação da faculdade, eu tive uma professora negra no curso todinho, que é a professora Tânia, de Blumenau, na pedagogia, que era uma contadora de histórias maravilhosa, né? Quando eu entrei no mestrado e doutorado, a minha orientadora do mestrado e doutorado é uma mulher negra. E eu acompanhei, durante esse período, toda a mudança que aconteceram nas universidades por conta das cotas raciais, né? Então, nós temos essa cota da universidade pública, né? Que traz para a universidade, ela tira esse privilégio, que é uma palavra também que, como a Djamila Ribeiro fala, a gente precisa trazer uma nova sintaxe para ela, né? Mudá-la semanticamente, dizer, olha, privilégio não é luxo. Privilégio é ter lugar de acesso. Então, um lugar que era predominantemente branco, de elite, a universidade pública, de repente entram pessoas negras e muitas mulheres negras. Eu tive convivência nesse período da minha vida. E com toda a gratidão do mundo pela presença dessas mulheres, né? E aprendi muito, e aprendo todos os dias com elas. E junto nesse movimento da universidade, a gente percebeu muitas coisas mudando, né? Principalmente as questões teóricas. Porque essas mulheres começaram a questionar. E disse, não, peraí, nós estamos dentro de uma universidade pública, a gente só está lendo homens pretos, ricos, brancos, eurocêntricos, né? A gente precisa mudar isso, a gente precisa de pesquisa latino-americana, a gente precisa observar para isso. E as pesquisas da universidade mudaram também. Nosso grupo de pesquisa começou a pesquisar. E eu me conheço, levando em conta, né, as leituras que eu tenho feito, os estudos que eu tenho feito, os grupos de estudo que eu participo. Uma vez, uma dessas mulheres me disse assim, eu falei para ela, eu disse, não, eu não vou falar, quem vai falar é tu. Ela me disse. E eu disse para ela assim, não, eu quero te ouvir falando, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. E ela disse, tens autoridade sim, tu está estudando,
tu está pesquisando, tu convive com pessoas que trabalham com a questão da militância do movimento, né? E muitas vezes ela me falou uma coisa que me marcou profundamente. Ela disse assim, muitas vezes eu vou estar do teu lado, eu sei disso mais do que tu, mas eles vão te ouvir e não vão me ouvir. E isso me tocou profundamente. Eu me pensei assim, nesse meu lugar de mulher branca, cisgênero, heterossexual, que tive uma formação acadêmica que poucas pessoas têm, que trabalho com formação de professores que estão na escola, né? Eu trabalho com formação inicial no curso e trabalho também com formação continuada de professores. De repente, eu posso, da maneira que eu tentar, minimamente de qualidade, que é o que eu pretendo, estudar e falar sobre isso, né? E colocar essas questões em pauta. Porque a própria Djamila, eu tô falando dela porque eu tô com uma pilha de livro aqui depois pra gente conversar, né? Mas a própria Djamila Ribeiro fala, ela diz assim, não foram os negros que inventaram o racismo. Fomos os brancos e a gente precisa pagar essa conta, né? A gente precisa se colocar nesse lugar. Como o próprio Silvio de Almeida coloca e vários outros pensadores colocam, o racismo é um produto da época escravocrata. Uhum. É mais um produto da época escravocrata. O que a gente traz essa questão de racismo é que a questão escrava, por exemplo, né, é uma escravidão moderna, se a gente falar da escravidão negra. É uma escravidão moderna, né? E o capitalismo surge, ou já estava ali enraizado, mas não tinha esses nomes, né, futuristas como colocam nos tempos atuais. O capitalismo surge dentro dessa concepção do racismo, da escravidão, trazendo como produto ou subproduto o racismo, né? E aí a pergunta que eu deixo para tu já ainda continuar na sua narrativa, então dá para se aprender a deixar de ser racista ou aprender a ser antirracista? Dá para se aprender, dá. E o tempo todo eu aprendo todos os dias, né? Porque ele essa desconstrução é uma construção diária, né? Diária e de todo momento. Quando a gente se percebe, por exemplo, incomodada quando uma televisão de grande porte não fala nunca de 3 meninos negros que desapareceram no Rio de Janeiro, mas durante uma semana inteira, em todos os seus noticiários, de um menino branco que foi assassinado, né? Então, quando a gente percebe que isso não pode ser normal, o que está acontecendo, né? Então, de perceber, por exemplo, nesse meu lugar de professora universitária, quantos colegas negros eu tenho na universidade onde eu trabalho? Se tem poucos, é porque essas pessoas, de repente, não tiveram acesso, porque capacidade elas têm muito, né? Eu conheço muitas pessoas, né? Já tive muitos alunos negros que por falta de acesso não puderam cursar uma universidade, né? Por falta de acesso, pelas condições que a própria escravidão colocou, né? Essa escravidão moderna. Como diz a Preta Rara no livro, né? A senzala hoje é o quartinho da empregada, né? E como a gente constrói isso? Lendo, estudando, acessando material antirracista, né? E a escola é o lugar essencial para isso, né? Porque a gente pode aprender isso desde pequeno. Eu acho que nós viemos aí com umas gerações novas que já tem um outro software instalado. E eu tenho isso muito claro, né? Quando a gente percebe jovens corrigindo os pais, não fala isso porque é racista, não fala isso porque você está sendo ridículo, né? Que a gente já percebe uma construção a partir dessa convivência, né? A próprio dar a voz e ter a voz, né? Porque a Bell Hooks fala que não se dá a voz a ninguém, né? Essa voz é conquistada, ninguém ganha ela de graça. E a gente fala isso atravessada por outros conceitos, né? Porque o racismo também é atravessado por questão de gênero, né? E de classe, né? Sim. Então, que essa voz é construída. O projeto Ágape Blumenau, dando boa noite. A Maia, ela coloca aqui que a gente aprende todo dia a ser antirracista. Nádia, Lucianede. Professor Neumar coloca aqui racismo igual, 2 pontos. Política sistemática de exclusão de um povo, de uma raça inteira. Colofeg, um beijo. A Simone Gadotti, minha querida fã, que eu também sou fã dela, um beijo. Débora, a Mari Finco, o Elton. Beijo, Elton. O que você anda aprontando, guri? Vou querer falar contigo ainda, viu? Vamos falar de cultura. Quero falar contigo, senhor Elton. Um beijo para todo mundo que está entrando aí, para a gente ir trocando umas ideias.
E aí, quando eu pedi para falar contigo, foi na linha de Rodolfo, seu querido, um beijo. Dá um beijo para a esposa, viu? Fala que eu estou mandando um beijo para o aniversário da esposa. Quando a gente falou ali de trocar uma ideia no resenha, era para falar sobre literatura antirracista e educação antirracista, né? Tu colocou já logo no início a questão do Paulo Freire. Em tempos tão sombrios, para não dizer, usar outra palavra, em que um monte de ameba não sabe quem foi Paulo Freire, ou usar o Paulo Freire como instrumento ideológico de luta política, como é discutir educação em tempos tão sombrios como a gente está hoje? E eu só estou te perguntando isso porque hoje, eu arrumando as coisas e tal, eu entrei na live do atual cara que está na cadeira de presidente, né? E fiquei lá assistindo um pouco, aguentei 3, 4 minutos e me deu um negócio, porque assim, mano, tem mais 1 ano e meio para aguentar esse cara presidente da República. Por outro lado, nós destampamos a tampa do bueiro e saiu tudo que tinha de dentro desse bueiro. Abriu a caixa de Pandora, né? E aí eu te pergunto, como é que é ser professora, formadora de professores, nesse mundo tão sombrio que a gente está hoje? Bancando Paulo Freire, inclusive. Eu tenho passado por uns perrengues de vez em quando, né? Porque tem coisas que a gente não controla, né? Ontem, por exemplo, eu estava dando uma aula na UDESC e uma das professoras, em certo momento, eu estava falando sobre o direito à literatura, que depois a gente entra nesse pedacinho, né? E eu falei que a criança tem direito de conhecer o mundo, né? E a gente não pode privar ela da dor do mundo, né? Porque a dor está aí. E a gente precisa nomear e as crianças precisam entender. E, de repente, surge nesse assunto, no bojo da conversa, uma professora escreve no chat falando sobre o kit gay, né? E ela diz assim, mas tem um kit gay que circula aí na escola e pode corromper as crianças, quebrar a inocência delas, né? Hã? Ainda? Ainda. E eu fiz questão de parar a aula que eu tava, eu fui lá, eu peguei o kit gay, porque não é um kit gay, né? Se ele for gay, eu sinto informar todos os meus amigos gays do mundo que eles aprenderam tudo errado, né? Porque o livro é um livro de educação sexual para adolescentes, né? E, de repente, como eu falava ontem para ela, né? Então, se cria essa monstruosidade a respeito das pessoas, das teorias, né? Dos livros. Nós temos vários livros censurados nos últimos anos para criança, né? Inclusive livro de escritoras que foram premiadas com o que a gente chama de Nobel da literatura para crianças, né? Que é o prêmio Hans Christian Andersen, que é um prêmio da Dinamarca. E o Paulo Freire é das pessoas que tem esse foco, né? Mas essa ideia desse monstro imaginário que é esse comunismo, né? E o Paulo Freire entra nesse emaranhado de questões. Eu sempre digo que as pessoas nunca leram Paulo Freire, né? E hoje mesmo passou alguma coisa numa rede social dizendo assim, Paulo Freire não foi para Harvard, é Harvard que estuda Paulo Freire, né? Então, por exemplo, já vou mostrando aqui, nós temos essa escritora que se chama Bell Hooks, que ela é uma pesquisadora negra americana, e a Bell Hooks é uma leitora de Paulo Freire. Então, ela escreve essa teoria dela dessa educação antirracista baseada nos conceitos que o Paulo Freire traz, né? Esses conceitos de transgressão, esses conceitos de amorosidade, que ele fala mesmo de amorosidade. E a Bell Hooks fala sobre isso, né? Sobre uma ética do amor. O que eu vejo para combater isso tudo, nós, enquanto professores, a gente não pode bater na mesma linha do ódio, né? O discurso de ódio está aí. O nosso lugar é outro. A gente tem que converter esse discurso de ódio em discurso amoroso, né? E tentar fazer com que as pessoas compreendam esse lugar da educação enquanto esse lugar de humanização mesmo, né? E que o neoliberalismo trouxe essa ideia de mercadoria, por exemplo, né? Escola não é mercadoria, escola não é para estar aberta na pandemia. Os professores não podem estar correndo risco, né? E as pessoas não compreendem essa questão da educação enquanto humanização, porque ele vira uma questão mercadológica mesmo, né? Vamos pensar no MEC, por exemplo, essa disputa pela pasta do MEC entre o Centrão, né? Entre os deputados do Centrão. Por que todos os partidos querem o MEC? Né? Que é uma ideia de pensar o controle sobre isso, né? E a gente corre muitos riscos, assim, com esses discursos, né? E o Paulo Freire,
ele sempre combateu essa ideia, porque ele dá a entender que existe uma educação que é libertadora. E quando a pessoa se educa, ela se liberta para o mundo, né? E conhecer o mundo é libertador. E a escola tem essa função de apresentar o mundo. Então, quando as pessoas metem o bedelho nesse lugar sem saber, né? Que, como tu diz, escutar uma live, né? Que a gente fica horrorizado com as coisas que são ditas, né? Sem um mínimo de conhecimento. Outro dia, por exemplo, vieram me falar sobre a agressividade na escrita da Djamila Ribeiro. Aí eu perguntei para a pessoa, você já leu Djamila Ribeiro? Eu acho que nunca leu, meu bem, porque ela não é nada agressiva, muito pelo contrário, né? Ela tem essas leituras que eu estou falando aqui, da Bell Hooks, do Paulo Freire e tudo mais. Mas eu acho que é uma birra com a Djamila. É uma birra. O pessoal tem birra com ela. Porque ela está entrando numa nova linha, ou ela vem de uma linhagem, vamos usar essa palavra, talvez o pessoal possa me corrigir depois, se colocando de um outro ponto de vista para discutir a questão do racismo. Porque ela é uma mulher privilegiada dentro desse quadro social, né? Ela se coloca como uma negra liberal, ou seja, ela tem uma visão de economia diferente de muita gente, e ela acha ela ganha dinheiro falando sobre, vende livro falando sobre, e tá tudo certo. Ninguém nunca criticou os livros de autoajuda do não sei que lá, do Augusto Cury, os livros de autoajuda que tem no Espiritismo em alguns, porque são todos autores brancos, né? Homens e brancos. Pois é, e aí tu olha para o negócio e fala, pô, calma aí, velho. Nós já estamos num outro patamar de termos figuras negras com potencial financeiro, inclusive, para estar discutindo questões econômicas de cima, não de baixo. Não falando daqui de baixo, criticando quem está lá em cima. E aí essa birra, eu acho que é birra com a Djamila. E aí, só para dar uma vírgula no que tu colocou na questão das crianças, hoje é Dia Internacional do Desarmamento Infantil. Eu ouvi isso na rádio hoje, eu falei, meu Deus, existe um Dia Internacional de Desarmamento. Aí o cara da rádio falou, bom, daqui a pouco a gente tira os livros, porque a gente já está taxando os livros de forma muito mais cara, né? E estamos tirando imposto de arma de fogo. Então, em vez de dar livro para criança na pré-escola, na escola, vamos começar a dar arma de chumbinho, para ela aprender a tirar para quando ela fizer 14 anos, 16, eu acho. 14 ou 16, eu acho que é 14. Eu acho que é 14 com adulto junto. O presidente pode tirar, pode ter a posse de arma, pode começar a tirar com 14 ou 16 anos, um negócio desse assim. A loucura está a esse ponto. E aí, pensando contigo que essa questão de estar dentro da escola e principalmente travando essa discussão de uma geração que é formada por Zap e manchetes de Facebook, qual é a sua tática, como é que você prende esse cidadão, essa cidadã para esse tipo de educação humanizadora? Marco, começa de um ponto assim, ó. Eu falo isso nas formações dos professores e eles ficam assustados comigo, né? Porque eu digo assim, hoje em dia a gente não precisa mais de professor, né? Vamos pensar o que a gente está vivendo hoje, aula remota, as crianças lidando com tudo quanto é tipo de tecnologia, né? A figura do professor mesmo, ela quase se faz desnecessária, porque a informação está em todo lugar, né? Mas qual é o papel do professor hoje em dia? A meu ver, o papel do professor é ser um curador. Assim como o curador do museu, aquele que escolhe as obras de arte que vão ficar expostas, né? O professor é a pessoa responsável de escolher o conteúdo que vai ser trabalhado, né? Lógico, a gente tem que seguir parâmetros, né? Que vêm de cima, federais, estaduais, municipais. Mas, a partir disso, eu posso constituir um repertório meu que dê conta de apresentar para as crianças novos modos de olhar o mundo, né? De se reconhecer enquanto sujeito, de reconhecer o outro quanto sujeito, né? Porque partir de um princípio muito básico, e quem escreve isso é um professor
que se chama Antônio Cândido, ele foi professor da USP. Ele tem um livro, um dos textos dele que eu gosto muito, que é o Direito à Literatura, eu falo dele sempre, quem me escuta sempre ouve falando. E o Antônio Cândido, ele diz que todos os seres humanos não passam 24 horas do dia sem ficcionalizar a vida de alguma maneira. Ou pelo sonho, ou por uma piada, ou por uma música, ou por uma história que conta para alguém, né? E esse direito, ele trata como um direito humano, que todas as pessoas têm o direito inalienável, e tu que é advogado, tu pode me explicar melhor isso do que eu, né? Esse direito inalienável de ter contato com a arte, no geral. E, a meu ver, a arte humaniza, ela sensibiliza o olho, né? O olhar das pessoas, para poder reconhecer o mundo de outra maneira. E esse professor, o Antônio Cândido, ele fala que é muito simples a gente compreender, né? Porque, assim como tu és, eu também sou o pessoal dos direitos humanos, né? Aquele pessoal lá dos direitos humanos, né? E o professor explica que direitos humanos é tudo aquilo que a gente acha que é imprescindível para mim, também é imprescindível para o outro. Que tudo aquilo que eu acho que eu tenho direito, eu acredito que o outro também tem. Então, quando a gente pensa numa ideia assim, mais... Eu tenho até que cuidar os termos, né? Para não ser muito socialista. Mas de pensar assim... Não, pode botar um verbo. Quando eu quero que eu tenha uma casa bacana, eu quero que todo mundo tenha direito a uma casa bacana, né? Eu quero que todo mundo tenha o direito de fazer uma viagem internacional um dia na vida. Eu quero que todo mundo tenha o direito de comer uma comida boa todos os dias, né? Então, as minhas necessidades, elas não são mais importantes que as dos outros. E eu acho que a educação precisa partir desse lugar. Ela precisa. Porque essa educação humanizadora, ela só vai acontecer quando o professor, a gestão da escola, né? O supervisor, coordenador, os pais das crianças perceberem isso. Que o meu filho não é mais importante que o outro. Né? E que essas crianças precisam se reconhecer enquanto sujeitos nesse mundão de tanta dor, especialmente hoje, né? E para humanizar o olhar é isso, a escola enquanto esse lugar de sensibilização para o olhar do outro, trazer o outro para o debate. Mas aí, você quer ver uma coisa? A Mayla, falando em direitos humanos, apareceu mais uma dessas aí, que é dos direitos humanos, a doutora Bárbara, minha parceira de conselho da comunidade, ela já estava numa outra live dela, ela já dobrou numa próxima live. Aí a gente, se duvidar, a gente fica a noite inteira vendo live um do outro. E a Mayla coloca isso que tu está mais ou menos desenhando para a gente, que infelizmente para alguns pais, entre aspas, a função da escola e do professor é educar e não ensinar. Talvez vá nessa linha do que você está colocando. Né? Vai, mas eu vejo a escola como esse lugar das duas coisas. Lógico que eu não vou ensinar as crianças o trato básico do social, né? Então, isso tem que vir de casa. A criança tem que entender que ela precisa pedir licença, que ela precisa dizer obrigado, que ela não pode bater no coleguinha, né? Que ela precisa respeitar as outras pessoas. Mas isso também acontece na escola, né? Por quê? Hoje em dia, principalmente, nós estamos lidando com famílias muito pequenas, né? Então, pai, mãe, um filho, às vezes dois, muito raramente 3 filhos, né? E muitas vezes é na escola que a criança aprende esse domínio do social, né? Essa construção do respeito da sociedade, que antes as famílias aprendiam com os irmãos, né? Porque a gente resolvia as coisas entre os irmãos. Hoje em dia também se resolve isso na escola, né? Acredito como a Mayla, assim, que eu entendi esse educar dela, né? Esse educar de educação, dessa educação básica que a gente precisa enquanto ser humano, né? De compreender o lugar do outro. Mas a escola também faz isso. Não diretamente, mas por meio das suas práticas e tudo mais. Né? Uhum. Tá, e aí, na live de sexta-feira, tu colocou que tem um livro cara, eu fiquei tão puto da cara que eu escrevi na live ali, depois eu me arrependi. Eu fiquei muito bravo. Quando tu colocou ali que tem um livro que trata do racismo reverso. Que história é essa? Tem. Então... Mano, eu tô muito puto com isso. Me lembra que depois eu te mando no WhatsApp. Isso chegou, esse livro, assim, porque a gente tem feito essa pesquisa no nosso grupo de pesquisa, né, lá em Floripa,
de literatura infantil. Então, tem várias das meninas que fazem pesquisa relacionadas às dinâmicas étnico-raciais, né? Então, com livro para jovens, livro para crianças, né? E livro até adultos. E a gente vem pesquisando e estudando muito, a gente estudou muito as leis, né? Que nós temos, por exemplo, a lei da obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena na escola, isso é obrigatoriedade, né? E essa lei... E é muito louco, né? É a lei que não pega, né? A 10.649 e a 11.645 é a lei que não pegou. É a lei que não, lei que não pegou. Só no Brasil tem umas paradas que é jabuticaba e lei que não pega. Não, mas ela é obrigatória. Então, assim, e eu sempre digo assim, porque imagina, a semana que vem é dia do índio, né? E daí lá em novembro nós temos a Semana da Consciência Negra. E essas pessoas são lembradas nesses 2 períodos da escola, na semana que vem, quando, de forma muito ridícula, as escolas fantasiam as crianças de índio, né? Que é um problema muito sério que a gente lida isso, até fazer as pessoas compreender, né? Que esse estereótipo a gente não precisa mais construir nas crianças, né? Daquele índio lá do século XIV. E a Semana da Consciência Negra. Aí, num desses estudos, a gente estava se preparando e escrevendo um livro com resenhas de um autor que faz só livros de temática étnico-racial. Ele tem uma pesquisa muito bacana em África, né? Porque não é uma só. E alguém me liga, eu estava aqui em Blumenau, a Eliane Debus, que é a minha orientadora, que depois eu mostro o livro dela aqui também. Ela me liga e disse, eu preciso que tu vá na gráfica tal, porque parece que tem um livro que eles estão vendendo, que é um livro de racismo reverso. Procurei o livro, liguei para a gráfica em Blumenau e disse, olha, eu tô precisando desse livro assim, 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 preconceito alguma coisa, já nem lembro, mas preconceito racial. E eu peguei o livro, escaneei e mandei para ela. E ela, junto com outras professoras que também trabalham, né, com a militância do movimento negro, elas escreveram um texto sobre esse livro, né? E ele é um texto que ele tem uma ideia que também é o bicho-papão, né? Um amigo imaginário, né? A ideia do racismo reverso. O texto versa sobre uma menina negra que tem tranças no cabelo e ela sente muita dor no cabelo e a mãe leva ela no médico. O médico branco diz para ela que são as tranças que estão dando dor de cabeça, e daí a mãe vai a um salão de uma cabeleireira branca para desmanchar as tranças do cabelo da menina negra. E a menina negra não quer ser atendida pela dona Gorete, é o nome da dona do salão. Não quer ser atendida porque ela é uma mulher branca. Então, racismo reverso, né? Fomos pesquisar e eu descobri que o livro foi escrito por uma professora de Blumenau. E isso é muito, muito complicado, né? Porque esse livro circulou entre as escolas em Blumenau, né? Uma coleção de livros que também trazia bullying, não sei o que, e essa do preconceito. E as meninas da UFSC, então, escreveram esse texto sobre esse livro. Eu não sei se ele circulou em Blumenau, né? Porque às vezes as coisas ficam muito polarizadas. Mas eu acho que é um conceito muito sério que a gente precisa quebrar, né? Por isso a importância da educação antirracista, né? Quando a gente pensa no racismo enquanto esse sistema de opressão, né? Eu nunca fui barrada numa loja por causa da cor da minha pele, né? Nunca me perguntaram se eu fazia faxina na rua, mas eu tenho uma amiga minha que é mestre em educação e já perguntaram quanto ela cobrava pela faxina, né? Eu nunca fui seguida por um segurança no supermercado, mas eu conheço gente que foi. E em uma cidade como Blumenau, né, que já tem essa qualidade dessa colonização alemã, né, que traz dentro de si da sua constituição enquanto comunidade, né, essa coisa dessa colonização pura. E a gente sabe que tem a eugenia. É aquela placa, eu nunca sei o nome daquela estrada que vem de Massaranduba que entra em Blumenau, que dá de cara com uma placa gigante. Bem-vindo ao Vale Europeu. Ali já me quebra todas as pernas, porque o meu cunhado, uma vez vindo de carro de São Paulo para Blumenau, ele passou Vale Europeu e ele vem perguntar, bicho, por que Vale Europeu, né? Ele ainda não tinha se ligado muito nessa concepção da colonização e tal. Eu falei, bicho, pensa que é um produto.
O máximo que eu consegui para explicar para ele é um É um É produto, um né, de produto. venda por conta da E eles história. vendem, e eles vendem isso todo santo dia como produto. Só que para algumas pessoas esse produto é tão maravilhoso que fazem de uma forma de vida. Uhum. Eles acham mesmo que são europeus, eles acham mesmo que são alemães, né? E não são, né? Não são italianos, não são alemães, não são poloneses, né? Então é muito louco isso. E aí, quando tu falou isso, e aí tu me explicando um pouco mais agora, e aí eu fui atrás e falei na secretaria, falei com algumas pessoas da Secretaria de Educação, realmente há esse livro, mas assim, ainda não quiseram discutir isso comigo, ficaram me empurrando para vários lados. Eu meio que desisti dessa discussão agora, mas nós vamos enfrentar essa discussão ali na frente. Por quê? Nós temos vários núcleos de estudos afro-brasileiros aqui na região. O NEAB, o UFSC, o NEAB IFSC, o NEAB FURB, né? Nunca nos procuraram para fazer nenhum tipo de educação voltada para as questões étnicas, raciais, pedagógicas, fora da militância política, porque é isso também. Essa galera que todo dia reza o Pai Nosso e vai debaixo da cama ver se tem um comunista debaixo da cama, eles acham que falar de questões de mulheres, falar de gênero, falar de racismo, falar de homofobia é falar de comunismo, é de esquerda, é disso, é daquilo. E não é, né? Não é. Nós estamos falando de educação. E de humano, né? Nós estamos falando de humano, da questão do humano, né? O Marcelo Labs, que é blumenauense, ele ganhou um prêmio. Tu já leu o livro dele, o Paraíso Paraíso Não, Paraguai? ainda não. Paraíso Não, ainda Paraguai. não. Que ele fala sobre a colonização e é entremeado com uma discussão do antirracismo. Assim, eu acho bastante interessante também, um bom livro para indicar. Né? O escritor blumenauense que ganhou o prêmio. A minha audiência nunca me deixa só. A Mayla, né, tá dizendo que também tem uma placa ali na 470. A Juliana está dizendo que nós é fofo. Não, a Juliana não. O não sei qual é o seu nome. É o João. João, então é fã seu. É fã seu. Tá lindo, estou adorando. O professor Neumar colocou ali o título do livro que você colocou ali na frente, né? Etnier Balibar, Raça, Nação e Classe, editora, Bom em Tempo. É coisa de professor, ele coloca o título, editora, toda. coloca tudo. E aí, cara, tu falou que tem alguns livros com essa temática antirracista, né? Quais ali? Me dá uma luz. Eu recebi hoje, porque assim, como a gente não tem esse histórico de conhecimento, né? De olhar para o outro e de ouvir a voz do outro, a gente acha que não existe material, né? E eu já ouvi dizer, mas eu não conheço personalidades negras, como é que eu vou apresentar para as crianças? Hoje mesmo eu recebi esse livro aqui, você já viu? Não, Enciclopédia Negra. Olha que coisa linda. E ele vai trazendo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o total, 550 personalidades negras brasileiras, né? Então, vale muito a pena. É o tipo de livro que o professor tem que ter em casa, né? Um livro básico para a gente começar a pensar as questões, e eu apresento mesmo para professores, né? De Jamila. Pequeno Manual Antirracista. É um livro importante para começar. Coleção do... E só um detalhe com relação à questão da Djamila também, tá? Ela tem esse manual, pequeno manual antirracista, mas ela também tem o livro do Lugar de Fala. Lugar de Fala. E Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Que geral entendeu tudo errado. Que geral entendeu errado. Vamos combinar, né? Porque quando eu te provoco, dizendo o seguinte, tá, querida, tu não é preta e tá falando de leitura antirracista, né? É a questão do lugar de fala. Gente, de novo, e assim, ó, sempre que eu puder eu vou repetir isso. O lugar de fala, por óbvio, quando houver alguém, se eu tiver uma mulher do meu lado e a gente for falar de feminismo, for falar de violência contra a mulher, é óbvio que a mulher que tem todos os fundamentos para falar, ela vai falar. Agora, se eu estiver numa plateia dando palestra e alguém me perguntar, é óbvio que eu vou falar. Eu não vou me abster do assunto, né? E é por isso então, que a gente precisa estudar, né?
A gente estuda para Exatamente. Então, isso. assim, se essa pessoa branca que vocês estão vendo na tela tem todo esse fundamento, porque eu também recebi o questionamento, por que não colocar uma mulher negra, então, para falar de educação antirracista? Ah, vai te fuder. Já mandei a merda. Porque assim, porra, já passamos dessa fase, entende? De que precisa ser dessa forma, precisa ser radical a esse ponto. Não, não dá. Eu não posso ser radical a esse ponto. Por óbvio, de novo, entendo mais um mês atrás, um mês e meio mais ou menos, professora Jerusi Romão me deu uma aula aqui, cara, que eu Diva maravilhosa, fiquei, perfeita, né? fiquei Ela é maravilhosa. babando. Fala de Fiquei Paulo babando. Freire com uma maravilhosa. Mas eu acho, Marco, também que é importante, assim, eu acho que para as pessoas compreender, né? Os brancos precisam participar do debate, né? Porque quando a gente participa do debate... E não só como ouvintes. E não como ouvintes, porque essa fatura é nossa. Eu não me sinto culpada, porque eu já passei dessa fase, né? Mas eu sei dos privilégios que eu tive por ser uma mulher branca e os privilégios que o povo escravizado me concedeu à força, né? Porque nada foi bonitinho e amorzinho, como fala a Juliana, né? Que ela sempre diz, acho que tudo é amorzinho, não é isso, né? E eu me coloco no debate sem constrangimento, né? Porque primeiro que eu estudo, né? A gente tem um grupo de pesquisa que tem estudado, já faz mais de um ano, só mulheres negras pesquisadoras. Então, eu venho tentando construir esse debate e me aprofundar nisso também, né? Então, eu não fico constrangida de dizer, porque uma mulher... Eu já vi as tuas lives com as outras mulheres pretas, né? Jerusa maravilhosa, né? Sempre que ela vem é um furacão, né? Tudo que essa mulher fala pra gente. E eu acho que é importante a gente participar desse debate mesmo para compreender e sair daquela posição de que achar que a dor do outro é mimimi, né? Esse lugar de eu me colocar frente à dor do outro e compreender e aceitar e participar para que isso não aconteça novamente. Tem uma parada que chama empatia, tá, galera? Empatia. A gente aprende. Isso se aprende também, né? Isso se aprende. Exatamente. Por esse olhar humanizado, né? E em tempos de que a gente ouve de que a culpa não é minha, a culpa é do outro, eu ter um mandatário no país que diz que a culpa nunca é dele, então ele que peça o pinico e vá embora, porque não é possível que eu tenha um presidente da República que nada é culpa dele. Nada. Nada é culpa dele. Né? Então, eu tento, mas não consigo. Então, ele é incompetente e desastrado, porque não é possível. Então, vaza. Vaza. Pede impeachment. Pede auto-impeachment. Voltando para o que interessa, que eu fico pé da vida, a Bárbara coloca aqui que já ouviu falar muito bem desse manual. Nunca li, mas dizem que é sensacional. Eu lhe dou um. Eu vou lhe dar, doutora Bárbara. Eu estou me comprometendo em lhe dar um manual antirracista da Bárbara. Pior que vai ficar gravado e não tem como eu dizer que não falei. Né? Como o imbecil faz. Aí eu nunca fui contra a vacina. Aí tu vai olhar, tem 600 vídeos falando contra a vacina. Né? Então, diferente do cramunhão que está na presidência da República, eu não tenho como dizer que eu não falei. Mais um livro. Mais um livro. Imprescindível. Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Se não quiser ler o livro, assiste todos os vídeos dele, né? As presenças dele. Que também é importante dizer, né? Ele diz que essa questão do racismo estrutural não é ideia dele. Não. Ele só desenhou pra gente, tá, gente? Ele só desenhou. Desenhou de forma brilhante. Eu tô terminando. Ô, pai, eu vou te devolver o livro, tá? Tô terminando e vou te devolver. O pai Pepe me emprestou o dele, eu tô terminando, mas é aquilo, né? Tu coloca uma pilha de livro do lado da cabeceira da cama. Não, ele coloca, o meu tá todo assim, ó. Não, eu nem posso fazer isso, senão eu tô ferrado. Não, esse livro do Silvio é imprescindível para quem quer compreender as questões do racismo, porque ele, primeiro que ele é muito didático, né? Ele tem uma forma de escrita e de fala também, que é muito acessível, né? Ele não é... E assim, né? E assim, cara, eu estava assistindo um debate entre o Silvio Almeida e um outro professor, eu não vou lembrar o nome dele porque ele é inútil, mas é um capitão do mato lá de São Paulo,
que se diz professor de história. E aí ele falou que esse livro do Silvio de Almeida era muito tecnicista e era tão difícil de ler que ele não teve coragem de colocar para os alunos dele da periferia. Aí alguém falou, pô, tá chamando os moleques de ignorante, né? Tá chamando seus alunos de ignorante. É a mesma lógica de quem diz que só rico que lê, né? Que vamos taxar o livro porque são os ricos que leem. É o mesmo pensamento, Exatamente. né? É o pensamento do colonizador, né? Achando que o outro não tem voz e não compreende. E esse livro do Silvio de Almeida, ele é genial em todos os sentidos, né? Porque ele faz essa... Primeiro ele faz essa trajetória histórica, né? Explicando, inclusive, os processos de eugenia que quem não... Porque a gente tem aquela construção histórica do livro da escola, né? E essa construção que a gente precisa abolir. É uma nova abolição, né? A nova abolição de como essa história foi construída para a gente. Então, ele vai trazendo todo esse processo, por exemplo, da imigração italiana e alemã, né? Que foi uma proposta de embranquecer a nossa população, que era muito negra, por conta dos povos escravizados. E ele vai contando isso tudo e vai nos mostrando como o racismo ele age pelo subterfúgio de toda a cultura. Eu estou falando da cultura no geral, né? Então ele fala das instituições, né? Eu estou falando de instituições, do sistema jurídico, né? Quando a gente pensa... E existe um livro dessa coleção sobre encarceramento, né? Do povo preto. Então ele vai traçando essa construção, esse emaranhado de lugares onde o racismo se faz presente, e a gente termina o livro de estar. Então, a gente foi construído em cima desse sistema, né? A gente foi construído disso. Então, onde é que a gente vai combater isso? Todo dia, todos os dias. Cada um combatendo todos os dias, né? É mais ou menos o seguinte... Hã? Não, fala. Depois eu apresento outro livro. Não, é mais ou menos o seguinte, rapaziada. Um prédio, por mais estrutural que ele esteja, ele pode ser reformado. A ideia é essa. O racismo estrutural é porque existe um concreto ali no meio que está estruturado. Aquilo ali não quebra. Mas se você consegue dar uma outra cara e ir transformando ele, tu pode transformar esse prédio em qualquer outra coisa. Quebra uma parede aqui, derruba uma parede lá, levanta outra parede aqui, põe uma escada ali, tu resolve a situação no prédio. A mesma coisa o racismo estrutural que o professor coloca. Mano. Vamos lá. Lázaro Ramos, esse texto na minha pele. Tu sabe que eu fiquei assim, ó, eu li ele e assim, me tocou só 60%. Eu achei que eu ia ficar 100% impactado. Mas eu fiquei 60%, assim. Talvez porque a história seja mais ou menos parecida da mãe, da ancestralidade, dos parentes, né? E fiquei com um pouco de inveja também, porque ele pode ter essa estrutura de ancestralidade e eu não. Então eu fiquei meio assim, com um ciúminho desse livro. Então podia ter tu escrito esse livro, então. Né? Eu acho, e ele conta mesmo nesse livro, eu falei né? Isso o tanto que ele evitou escrever esse livro, porque ele não queria, né? Que é essa lógica de, assim, que meio Big Brother, vamos pensar em Big Brother, né? Caminho do Big Brother. A gente tá cansado de falar sobre isso, né? Venham pro debate, porque a gente tá cansado de ficar ensinando todo mundo o tempo inteiro. Então, ele fala isso, ele escreve, né? O tanto que ele rejeitou a ideia de poder escrever. Mas eu gosto muito do momento que ele fala nesse livro sobre as escolhas para os filhos dele, né? Sim. Então, assim, o que ele escolhe para os filhos ler, o que ele escolhe para os filhos assistir, né? Porque, Sim. por exemplo, vou falar um exemplo muito raso, tá? Coleção do governo de livros que foram feitos agora durante o final do ano passado, né? Coleção Conta Pra Mim. Então, ele tem livros em PDF, eu nem vou entrar muito no assunto, porque senão a gente fica só falando dele. Livros em PDF para criança baixar no computador para ler. Já é uma coisa sádica, porque a gente sabe que as famílias não têm acesso a uma internet que dê conta de baixar um livro de 30 mega, né? Isso gasta o pacote de 4G todinho. E esse livro, então, ele tem... Não, sem contar que é uma puta propaganda enganosa, né? Na TV. A propaganda puta enganosa, porque o livro tá lá físico na mão da pessoa que conta pra mim. Né? Porque a pessoa imprimiu, né? Aí tem aquele urso, ele parece aquele urso do Star Wars, não parece? Para quem assiste Star Wars, é um urso que não é nem brasileiro, né? Uma ideia de uma família muito maravilhosa, um pai com violão,
tocando, uma família toda junta. A gente sabe a realidade do povo brasileiro. A gente sabe que o pai não tem tempo para tocar violão para as crianças, né? E esse livro vem, então, esse PDF, que a gente já é totalmente contra, né? Que isso da livro. A criança precisa ter a experiência do pegar o livro na mão. E ele traz, assim, alguns livros. Então, eles pegaram livros do domínio público, né? E contos de fada. E trouxeram, assim, então, sem respeitar a lei, que é a obrigatoriedade. Eu acho que são 2 livros que têm personagens, protagonistas, crianças negras. Um deles tem uma menina e o livro é sobre micróbios. Né? Então, a menina negra, micróbios. Isso é semiótico, né? Quem entende um pouquinho de semiótica sabe. Por que a menina negra está no livro sobre sujeira? Então, quer dizer, aquele estereótipo que vai se reconstruindo dia a dia. E o protagonismo saudável, né? Um protagonismo legal, uma personagem bonita, uma criança que vive a infância como todas as outras, né? É sobre isso que a gente luta, né? A gente quer livro que mostre essa potência, né, da criança negra na sua vida, com a sua família, nas suas brincadeiras na escola. E não somente uma criança que precisa a todo momento ficar enfrentando situações constrangedoras, como, por exemplo, eu imagino, né, numa sala de aula, uma criança pegar aquilo e olhar micróbios, mas sou eu aqui. Por que colocaram uma pessoa igual a mim falando de sujeira? Né? Ou então também quando ilustram o livro para criança usando só colorem a pele e não lhe dão os fenótipos, por exemplo. Isso também é cruel, porque não se identifica, né? Aí tu olha e diz, poxa vida, mas essa criança aqui não tem o nariz igual ao meu. Ela não tem a boca igual a minha. Né? E a variedade também de cores de pele, né? Porque daí todas essas crianças são marrons exatamente do mesmo tom. E nós sabemos do colorismo, né? A gente reconhece isso, né? Como uma importante questão para se discutir o racismo também. Sim. Tem mais autores? Essa semana eu descobri que Rodrigo Maia é preto. Sério? Ele se auto-intitulou pardo. Ok. Ok, Pardo é eu adorei papel. essa convidada, gente. Ela tá tomando vinhozinho junto comigo. Não tô, Ela eu tô entendeu, água. ela entendeu. É água? É água. Ah, não. Pô, Não, me decepcionou. o vinho eu tomo depois. Aí eu trouxe aqui uma porção de livros. Um que é imprescindível para quem quer entender literatura antirracista, mas daí sem esse viés teórico, que é Conceição Evaristo, né? A nossa diva literária, Olhos d'Água, que é um livro de contos. E a gente lê o meu, tem até dedicatória. Olha que lindo. Ó. Né? E outros livros que eu acho que são muito potentes, né? Para pensar essa ideia de apresentar o protagonismo negro para os leitores e para as crianças. Então, esse livro aqui, A Mãe que Voava, por exemplo, é o livro de uma escritora aqui de Santa Catarina, Carol Carvalho. Ela é de Itajaí. E ela apresenta, então, essa família que não precisa em nenhum momento dizer, olha, esta era uma família negra, assim, assim, assim. Mas ela traz essa potência dessa personagem, né? O ano passado, nós tivemos 2 livros que ganharam o Prêmio Jabuti, que às vezes as pessoas não ficam sabendo, né? Nós temos o livro do Itamar Vieira, que se chama Torto Arado, que quem não leu, eu sugiro que leia, com todas as minhas forças de indicação, porque ele é um livro fundamental para a gente compreender a questão até das comunidades quilombolas, de como elas foram surgindo, né? Como se configurou essa abolição da escravatura, né? Que é falso, eu sempre ponho entre aspas. E o livro que eu botei aqui também, deixa eu achar, que é o livro do Otávio Júnior, que se chama Da Minha Janela. Então, o prêmio do romance adulto foi ganho por esse homem negro, que é o Torto Arado, e da infantil foi do Otávio Júnior. O Otávio Júnior, ele é um escritor que ele fundou uma biblioteca no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Então, recolhendo livros de doação, ele fundou e ele tem essa biblioteca até hoje, né? E esse livro que se chama Da Minha Janela, ele convida o leitor para olhar para essa favela, né, para essa comunidade, de um outro lugar. Então, ele pergunta para a criança leitora, o que você vê da sua janela? E ele diz que ele vê gente para todo lado. E ele vê gente que quando toma banho de mangueira, então olha o que a gente estava falando, né, sobre mostrar
essa questão do colorismo, né? De tantas cores de pele possíveis, e não é só uma personagem pintada de marrom, né? Ele traz, por exemplo, outro elemento, que é a ilustração da Vanina, né? A pintura da Malala, né? E eles fizeram um passeio. Então, ele faz uma homenagem à leitura, ao livro, a olhar para esse mundo a partir desse outro lugar, né? Que é um lugar de potência, que não é esse lugar onde a gente só vê histórias de criança que levaram um tiro na escola. Tem também, né? Mas ele mostra essa potência. Esse aqui é o livro que eu falei para vocês, da Eliane Debus. A Eliane conta nesse livro que ela é de Floripa, né? E ela conta a história da Antonieta de Barros, que é a primeira... que é a primeira deputada negra do Brasil, né? Então, ela conta nesse livro a história de Antonieta, da Antonieta e da família, e a Antonieta que vira nome de escola, que vira nome de túnel, que vira nome de estrada. E ela... A professora Geruzi fez um trabalho muito legal com essa questão da Antonieta de Barros. Ela estava até agora, para junho ou julho, vai ser o lançamento do livro, né? E também nessa pegada de contar toda a história, fazer uma biografia mais completa, né? Com alguns temas muito bacanas, contando a história da Antonieta de Barros. É muito massa mesmo. E esse livro é muito legal, porque além de homenagear uma mulher preta, ele é escrito por uma autora negra e uma ilustradora negra, né? Então são duas mulheres com muita potência que fazem isso, né? Que outro massa. livro que eu trouxe, que eu gosto profundamente também, que é O Pequeno Príncipe Preto, né? Do Rodrigo França, que é um livro muito potente também, né? Que o Rodrigo também para quem não lembra, o Rodrigo fez Big Brother, o ano retrasado, eu acho, né? E ele trouxe... Foi. Deixa eu ver se tem a foto dele aqui. Ó. Big Brother é cultura, filho. Ah, tá. Sim. E ele trouxe muitas discussões, né, sobre o racismo lá naquela época. E ele escreveu esse livro, que é muito bonito. Então, ele reconta a história do Pequeno Príncipe, daquele Pequeno Príncipe loirinho que a gente conheceu, né, do planeta, e fala sobre ancestralidade. E é um livro muito bonito. Esse aí eu vou atrás. É lindo. Inclusive, Loli. Inclusive, a Eliane tá aí, que linda. Inclusive, Loli, a Marlene Totene, meu Deus, da Boa Noite. A doutora Bárbara coloca, né? Essa listagem de livros poderia colocar na legenda. Pois é, vai. A função ali da Loli, ela vai escrever todos os livros que ela indicou na live para a gente colocar como indicação de leitura para todo mundo. A Eliane, que eu contei que ela foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e ela é uma pesquisadora, né, das questões étnico-raciais. Também podia chamar ela uma hora dessa, eu acho que ia dar uma boa, viu? O professor Neumar colocou aqui: toda boa aula se inicia ou deveria iniciar pela exposição da bibliografia. Portanto, esta é uma linda e excelente aula. Ai, que estava com a Geruzi e o Fábio Garcia em Joaçaba. Eles estavam mesmo num festival literário, afro-literário, isso, Eliane? Eu acho que foi isso, né? O Fábio Garcia, tu conheces também? O Fábio é da editora. Sim. Bacana. Loli, agora eu vou te chamar de Loli. Loli, tem mais um? Tem mais, Lázaro Ramos para ti, ó. Sim, eu vi essas dos Lázaro. Inclusive a do Lázaro Ramos, eu vou atrás dos livros do Emicida. Esse tá aqui também, ó. Com a filhinha dele. Esse aqui também. Isso, Amoras, que é um grande parceiro advogado, está lendo para a filha, um advogado branco, classe média alta. Aí ele me manda: cara, estou lendo esse livro para minha filha. E aí ele me manda o livro, eu falei: cara, bacana. Tudo isso, porque tanto te ouvi falar e tal, eu decidi, vamos botar para ela ler. Eu achei super bonito isso. O livro é muito bonito, né? E ele traz nessa mesma pegada e foi assim que eu e Escuridão ficamos amigas. Que o ponto alto do livro, o meu tá até marcado aqui, né? É quando a gente descobre que a Coragem é uma mulher preta.
Que lindo isso. É lindo esse livro. Nós estamos chegando no final, realmente. Será que vai acabar? Não sei. Mas a gente está chegando no final. Ah, a produção me avisou aqui e tal. Tua visão para o futuro? Ai, futuro. Futuro. Ah, meu Deus. Olha, primeiro vacina, Aí né? até eu peço para alguém que vive no mundo literário falar do futuro. Nós Ai, vamos terminar isso aqui amanhã. vamos. Não. Primeiro vacina, né? Para todo mundo, porque a gente precisa, né? E especialmente para os professores de educação básica, que eu acho que estão correndo muito mais risco do que eu, por exemplo, enquanto professora universitária, né? O que a gente quer é vacina para todo mundo, bons livros para as crianças na escola, não um programa Conta para Mim. A gente quer que as crianças possam ter isso aqui na mão, né? Poder ler boas coisas, uma educação humanizadora, né? Que coloque a nossa visão sobre o olhar do outro, né? Sobre o lugar do outro no mundo com empatia. Vacina e vacina, diz a Juliana, viu? Vacina e vacina. É o que a gente está precisando. E, de repente, um impeachmentzinho podia ser bom também. Não é pedir demais, né? Mas, enfim. Podia, né? Ia ser bom. A Aventura Artesanato coloca, eu adorei a live, saudade dessa prof linda. O professor Neomar coloca já, tá tão legal. Mas assim, professor, eu farei outras lives, principalmente com a professora Loli. Professora Lenice! Agora o pessoal de Direitos Humanos está tudo entrando aí agora. Depois vocês vão ter que ler, depois vocês vão ter que assistir de novo. Professora Lenice, a Luísa, live incrível. Assim, gente, essa ideia de fazer o resenha no Instagram foi também mais um teste também, porque a galera estava pedindo para que fosse feito no Instagram. Ainda não há um programa que a gente consiga transmitir para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram. Eles talvez um dia consigam fazer isso. Por enquanto, não. Então, para quem ainda não assistiu as outras lives, está no IGTV, está no YouTube, né? Essa, inclusive, também vai para o YouTube ou vai ficar aqui no IGTV. Loli, eu vou chamar de Loli. Desse? Vou tomar liberdade. Gente, assim, ó, foi um prazer muito legal. Assim, ó, eu achei que a gente falando de literatura, às vezes parece que demora a passar o tempo, mas assim, ó, voou. Voa. Acabou o tempo, né? Acabou o tempo. Quando a conversa é boa, a companhia é boa e o assunto é melhor ainda, a gente não sente o que está fazendo. Mas em tempos que falta amor, principalmente para quem tem o poder da caneta na mão, entrar para dentro dos livros, seja eles muito técnicos, para quem gosta de tecnicidade, ou seja eles como esse do Emicida, do Lázaro Ramos, que são coisas mais lúdicas, também nos faz dar uma baixada na adrenalina. Então, assim, é um momento difícil, tá todo mundo doente, e não só de Covid, porque a Covid, dentro desse balaio que a gente está vivendo, ela é mais um problema. A galera tá com depressão, a galera tá sem grana, a galera tá sem perspectiva de futuro, 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, se a gente ficar falando disso, a gente fica deprimido, né? E olhando para o judiciário, eu como um cara do direito, me dá mais depressão ainda, porque você literalmente, textualmente, de forma verbal, você ouve o ministro da Justiça, o ministro do STF, dizer que foi de propósito que fizeram certas coisas em 2018 para chegar aonde nós estamos hoje, é no mínimo aterrorizante. Mas fico com a Loli. Não perco fé no futuro. Prefiro ser vacinado. E se rolar um impeachment, a gente agradece. Se não rolar, 2022 já está batendo na porta. Então, assim, cara, leia, se informe, dá uma baixada na adrenalina, não leia só como é que chama? A manchete. Vá além da manchete. Vá além para a capa do livro. Não julgue o livro pela capa. Beleza? Resenha de Preto fica por aqui. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Shalom para quem é de shalom. Ou só vacina para todo mundo já tá bom. Até rimou.
Beleza? Eu fiz poema, se Quinta-feira que vem a inspirou. gente... Hã? Se inspirou, fiz até poema. Fiz até poema. Eu sou um poetizo. Gente, brigadão mesmo. Nós estamos juntos. Segura a mão de todo mundo. Esse negócio de não vou soltar a mão de ninguém. Segura, dá uma segurada. Porque tem jeito. Tem jeito. Tá perto. E eles querem que aconteça. E quem cuida da gente não dorme. Beleza? Um beijo, Loli. Beleza. Brigadão, Beijo, muito querido. obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. Foi muito bom mesmo, cara. Assim, ó, me surpreendeu muito. Que bom. E agora, quando eu sempre digo, quando eu digo que a resenha foi boa, a régua sempre sobe. E aí a régua acabou de subir mais um pouco. Então eu tô ferrado. Galera, muito obrigado. Quinta-feira que vem, resenha tá no ar. Não sei por onde, não sei com quem, não sei como é que vai ser, mas vai ter. Beijo, tchau. Beijo, boa noite. Obrigado, Lolo.